Atingir os 70 anos é uma etapa maravilhosa da vida, cheia de sabedoria, memórias preciosas e, para muitos, a liberdade de fazer escolhas que nunca antes foram possíveis. No entanto, é também uma fase em que muitas perguntas surgem, e uma das mais comuns, e por vezes dolorosas, é: com quem devo viver agora? A ideia de envelhecer sozinho pode ser assustadora. A preocupação de se tornar um fardo para os filhos pode pesar no coração. E a simples transição para um novo capítulo da vida pode trazer uma série de incertezas. Vemos tantos amigos e familiares a debater-se com esta decisão, a tentar equilibrar a independência com a necessidade de companhia e segurança. É uma realidade que muitas pessoas enfrentam em silêncio, sentindo-se perdidas sobre a melhor direção a seguir para os seus anos dourados. Mas e se eu lhe dissesse que existem 6 arranjos de vida fantásticos que podem não só proporcionar segurança e companhia, mas também a liberdade, a alegria e a felicidade que merece neste vídeo? Vamos desvendar essas 6 opções, explorando como cada uma pode transformar a sua vida após os 70, permitindo-lhe viver com propósito e alegria. Fique conosco até ao final, pois tenho algo que vai realmente surpreender você sobre como a sua vida pode florescer. Permita-me começar com a primeira opção, uma que muitos de nós já consideraram ou estão a viver neste momento, e que está no coração de tantos portugueses continuar a viver na sua própria casa. Mas com o apoio certo. A nossa casa é mais do que apenas paredes e um teto. É um santuário de memórias, um repositório de histórias e o palco de uma vida inteira de experiências. É onde cada móvel tem um significado. Cada fotografia evoca um sorriso. E o cheiro familiar da sua cozinha é um abraço quente. A ideia de deixar tudo isso para trás pode ser esmagadora. E a boa notícia é que, para muitos, não é preciso viver na sua própria casa, no seu próprio bairro, com os seus vizinhos de longa data. É uma forma de manter a sua independência e a sua rotina, que são tão cruciais para o bem-estar. Mas é vital que essa independência venha acompanhada da segurança e do apoio de que poderá precisar. Não estamos a falar de aguentar sozinho, mas sim de construir uma rede de apoio inteligente à sua volta. Isto pode significar a ajuda de profissionais que vêm à sua casa algumas horas por dia ou por semana. Pense em alguém que pode ajudar com a preparação das refeições, com a limpeza mais pesada, com a medicação ou até mesmo com a higiene pessoal. Existem serviços de apoio domiciliário que se adaptam exatamente às suas necessidades, permitindo-lhe manter a sua autonomia sem se sentir sobrecarregado. Imagine ter alguém de confiança a ajudar com as compras de supermercado, libertando-o para as coisas que realmente gosta de fazer. Como cuidar do seu jardim ou ler um livro? Além do apoio prático, a tecnologia pode ser uma grande aliada, desde os simples telefones com botões grandes até aos sistemas de alerta médico que pode usar como um pendente, que o conectam à ajuda de emergência com um simples toque. Hoje em dia, temos até assistentes de voz que podem lembrá-lo de compromissos ou simplesmente tocar a sua música favorita, tornando a casa um lugar mais interativo e menos solitário, para muitos. A preocupação não é apenas a ajuda física, mas também a companhia. Um cuidador pode não ser apenas um auxílio prático, mas também uma presença amigável, alguém com quem conversar, partilhar uma chávena de café e talvez até jogar um jogo de cartas. A chave aqui é ser proativo. Não espere até que a dificuldade se instale. Comece a explorar os serviços disponíveis na sua comunidade. Converse com a sua família sobre as suas preferências e veja como pode adaptar a sua casa para ser mais segura e acessível. Como instalar barras de apoio na casa de banho
ou melhorar a iluminação. Ao fazer isso, está a garantir que o seu lar continua a ser um refúgio de conforto e felicidade, um lugar onde se sente seguro e amado, sem comprometer a sua independência. Lembre-se, envelhecer na sua casa não significa envelhecer sozinho. Significa envelhecer com dignidade, conforto e o apoio necessário para aproveitar cada dia ao máximo. É sobre manter as suas raízes enquanto abraça a ajuda que lhe permite florescer. Agora, vamos explorar uma opção que é profundamente enraizada na nossa cultura portuguesa e que tem trazido alegria a incontáveis famílias ao longo das gerações: a vida multigeracional. Viver com os seus filhos adultos, e muitas vezes com os seus netos. Pode ser uma experiência incrivelmente rica e gratificante. Pense na alegria de acordar e ouvir as vozes dos seus netos a brincar. Na partilha das refeições em família. No apoio mútuo que se forma naturalmente quando várias gerações vivem sob o mesmo teto. Para muitos de nós, a família é o centro de tudo. E ter a oportunidade de estar perto dos seus entes queridos diariamente é um tesouro inestimável. Esta forma de viver oferece uma abundância de benefícios. Do lado prático, há a partilha de despesas, o que pode aliviar o peso financeiro para todos. As tarefas domésticas podem ser divididas, com cada um a contribuir com o que pode, seja cozinhar, cuidar do jardim ou levar os netos à escola. Mas o que é verdadeiramente impagável é a companhia constante, a solidão, que é um grande problema para muitos idosos. É grandemente atenuada. Há sempre alguém por perto para conversar, para pedir ajuda em caso de necessidade, ou simplesmente para partilhar um momento. Além disso, a troca de conhecimentos e experiências entre as gerações é algo mágico. Os avós podem partilhar a sua sabedoria, as suas histórias, as suas receitas, enquanto os mais jovens trazem uma nova energia, novas perspectivas e ajudam os mais velhos a manter-se a par do mundo moderno. Os netos beneficiam imensamente da presença dos avós, aprendendo valores, tradições e sentindo o amor incondicional que só os avós sabem dar. Claro, viver tão perto de pessoas de diferentes idades e com diferentes rotinas pode apresentar os seus desafios. A privacidade pode ser uma preocupação. Os hábitos de sono, os horários das refeições e até as preferências de televisão podem variar. É por isso que a comunicação aberta e honesta é a pedra angular de um arranjo multigeracional bem-sucedido. Conversar sobre as expectativas de todos, definir limites claros e garantir que cada pessoa tem o seu próprio espaço pessoal. Seja um quarto, uma casa de banho ou até mesmo um canto para ler em paz. É fundamental. Muitas famílias optam por ter uma casa com uma ala separada, um anexo ou um andar com entrada independente para os avós, oferecendo um equilíbrio perfeito entre proximidade e autonomia. Lembro-me da minha tia-avó que, depois de viúva, se mudou para a casa da filha. No início, ela estava apreensiva, com medo de incomodar. Mas, rapidamente, ela tornou-se a avó de serviço, ajudando com os netos depois da escola, cozinhando pratos tradicionais nos fins de semana e tornando-se a alma da casa. As refeições em família eram barulhentas e cheias de risadas, e a sua presença trouxe uma riqueza à vida da família que eles nem sabiam que lhes faltava. Não era apenas a família a cuidar dela, mas ela também a contribuir ativamente para a dinâmica familiar, sentindo-se valorizada e amada. É uma dádiva que as famílias portuguesas, com os seus laços fortes, frequentemente abraçam e valorizam, transformando os desafios em oportunidades para fortalecer os laços e criar um ambiente de amor e apoio mútuo. É uma forma de vida que celebra a família em todas as suas facetas.
garantindo que ninguém se sinta sozinho e que todos tenham o seu lugar especial. Seguindo em frente, há uma terceira opção que talvez não seja tão tradicional em Portugal, mas que está a ganhar terreno e a mostrar ser uma solução maravilhosa para muitas as comunidades de coabitação para idosos. Imagine um grupo de amigos, ou até mesmo pessoas que não se conheciam antes, a decidir viver juntos. Não estamos a falar de um lar de idosos no sentido convencional, mas sim de um grupo de pessoas mais velhas que, intencionalmente, escolhem partilhar uma casa grande ou várias casas pequenas numa mesma propriedade, mantendo os seus espaços privados, mas partilhando áreas comuns e, mais importante, partilhando a vida. Esta modalidade de vida é como criar a sua própria família escolhida. É perfeita para aqueles que valorizam a independência, mas que anseiam por companhia e por uma rede de apoio incorporada. Os benefícios são inúmeros. Em primeiro lugar, combate a solidão de uma forma muito eficaz. Há sempre alguém para partilhar uma chávena de chá, para dar um passeio no fim da tarde, para assistir a um filme ou para jogar um jogo de cartas. Forma-se uma amizade genuína e um sentido de comunidade que é muitas vezes difícil de encontrar quando se vive sozinho. Em segundo lugar, há os aspectos práticos. As despesas podem ser partilhadas, o que torna a vida mais acessível. As tarefas domésticas, como a jardinagem, as pequenas reparações ou até a preparação das refeições, podem ser divididas entre os residentes, aliviando o fardo para todos. Se um dia não se sentir bem, sabe que tem vizinhos e amigos por perto que podem verificar como está e oferecer ajuda. Pense numa história como a de D. Laura, uma senhora de 75 anos que, depois de perder o marido, sentia-se muito sozinha na sua casa grande, ela e 3 amigas de longa data, que também estavam viúvas. Decidiram comprar uma casa com 5 quartos, cada uma com o seu espaço privado, mas com uma cozinha, sala de estar e jardim comuns. Elas revezavam-se a cozinhar, plantaram uma horta juntas, organizavam noites de cinema e apoiavam-se mutuamente em tudo, quando uma ficava doente. As outras cuidavam dela, a casa, que antes parecia vazia para D. Laura. Tornou-se um lar vibrante, cheio de risadas, conversas e um profundo sentido de pertença. Elas recriaram o que é ter uma família, mas à sua própria maneira, mantendo a sua autonomia e a sua alegria de viver. A beleza das comunidades de coabitação reside na sua flexibilidade e no facto de que os próprios residentes têm um papel ativo na criação das suas regras e na dinâmica do grupo. É preciso, claro, um bom entendimento e comunicação entre todos, pois cada um traz a sua personalidade e os seus hábitos, mas para aqueles que procuram uma alternativa aos lares mais formais e que desejam continuar a ser ativos e socialmente engajados, esta pode ser uma opção extraordinária. É uma forma de dizer sim à companhia, sim à partilha e sim a uma vida comunitária rica. Sem perder a sua identidade ou a sua liberdade, é sobre construir uma nova vida, rodeado por pessoas que se importam, e encontrar um novo propósito na partilha e na amizade. Agora, vamos explorar a quarta opção, que para muitos, especialmente para aqueles que precisam de um pouco mais de apoio diário, pode ser a melhor escolha: as residências para idosos com serviços de apoio. Quero desfazer de imediato a imagem antiga e, por vezes, negativa que algumas pessoas ainda têm. As residências de hoje são, em muitos casos, comunidades modernas e vibrantes, projetadas para oferecer não só os cuidados necessários, mas também uma vida social rica e uma série de comodidades que promovem o bem-estar e a felicidade. Estas residências
São ideais para quem deseja libertar-se das preocupações da manutenção da casa, da preparação das refeições e de outras tarefas diárias, e para quem sabe que pode precisar de assistência com a medicação, a higiene ou a mobilidade. Imagine acordar sem ter de se preocupar em limpar a casa, cozinhar ou fazer reparações. Em vez disso, tem o seu próprio apartamento ou quarto privado, com a certeza de que há pessoal qualificado disponível 24 horas por dia. Se for preciso, é uma sensação de segurança e tranquilidade que pode ser um alívio imenso, tanto para si como para a sua família. Mas o grande diferencial destas residências hoje em dia é o foco na qualidade de vida e na estimulação social e mental. A maioria oferece uma vasta gama de atividades diárias, aulas de ginástica adaptadas, sessões de leitura, jogos de cartas ou dominó, ateliês de artesanato, sessões de música, excursões culturais e até mesmo celebrações de datas especiais. É uma oportunidade fantástica para fazer novas amizades, descobrir novos hobbies e manter-se ativo e engajado. Pessoas que se sentiam isoladas em casa muitas vezes florescem nestes ambientes, encontrando uma nova alegria e um novo propósito na companhia e nas atividades partilhadas. Conheci o Sr. Emanuel, um antigo professor, que depois de um acidente, precisava de ajuda para se locomover. Morar sozinho tornou-se perigoso e solitário. A princípio, ele relutou em ir para uma residência, pensando que seria o fim da sua independência. Mas, para sua surpresa, ele encontrou uma comunidade onde fazia hidroginástica todas as manhãs. Participava num clube de leitura e até voltou a dar pequenas palestras sobre história para os outros residentes. Ele disse-me que, em vez de perder a independência, ele ganhou uma nova liberdade, a liberdade de viver sem preocupações e com a certeza de que estaria sempre seguro e bem cuidado. Ele não estava a renunciar à sua vida. Estava a abraçar uma versão dela com mais apoio e mais oportunidades sociais. A escolha de uma residência deve ser cuidadosa. É importante visitar vários locais, conversar com os funcionários e, se possível, com os próprios residentes, para sentir o ambiente. Procure por lugares que valorizem a individualidade, que ofereçam uma boa variedade de atividades e que tenham uma equipa atenciosa e dedicada. Quando bem escolhida, uma residência com serviços de apoio pode ser um lar maravilhoso. Um lugar onde a segurança e os cuidados se encontram com a alegria de viver em comunidade, permitindo-lhe desfrutar dos seus anos dourados com dignidade, conforto e muitas novas amizades. Chegamos agora à quinta opção, que é ideal para aqueles que, após os 70, ainda se sentem cheios de energia, independentes e desejam um estilo de vida mais ativo e livre de preocupações, com a casa, os apartamentos ou condomínios para idosos ativos. Estas comunidades são uma resposta moderna à forma como muitos de nós queremos viver na reforma com independência, mas rodeados de comodidades e oportunidades sociais. Não são lares de idosos, mas sim condomínios residenciais ou blocos de apartamentos onde todos os residentes são maiores de uma certa idade. Geralmente 55 ou 60 anos. Imagine viver num lugar onde todas as suas necessidades de manutenção são cuidadas. Não há preocupações com telhados a pingar, jardins para manter ou reparações. Apenas tem de se preocupar em viver a sua vida. Estes condomínios são frequentemente projetados com características que atendem às necessidades dos idosos, como acessibilidade total, elevadores espaçosos, pisos antiderrapantes e, por vezes, até serviços de transporte. Mas o verdadeiro atrativo é a comunidade e as atividades. Muitos destes condomínios oferecem uma vasta gama de instalações e programas, como ginásios, piscinas,
salas de convívio, bibliotecas, ateliês de arte e até campos de golfe ou tênis. Pense em ter a oportunidade de fazer aulas de yoga de manhã, jogar cartas à tarde, participar num clube de leitura e terminar o dia com um jantar de convívio com os vizinhos. É um ambiente onde é fácil fazer novas amizades e partilhar interesses comuns. A solidão é quase inexistente, pois há sempre algo a acontecer e alguém com quem partilhar um momento. Conheci a Alice, que aos 72 anos, decidiu vender a sua casa grande e mudar-se para um apartamento num condomínio para idosos ativos na costa. Ela adorava a praia, mas a casa tornara-se demasiado grande para si sozinha, no condomínio. Ela tinha acesso a uma piscina aquecida, que usava todos os dias para a sua fisioterapia, e descobriu um novo amor pela pintura em aguarela, juntando-se a um grupo no ateliê do condomínio. Ela disse que se sentia como se estivesse de férias permanentes, com a liberdade de explorar os seus interesses e a segurança de ter tudo o que precisava à mão, sem as preocupações de outrora. A sua vida floresceu, e ela estava mais ativa e feliz do que nunca. Estes lugares são sobre criar um estilo de vida. Não apenas um lugar para morar. São para aqueles que querem abraçar a próxima fase da vida com entusiasmo. Rodeados de pessoas com quem partilham valores e aspirações, por fim, e muitas vezes esquecida, mas incrivelmente eficaz para combater a solidão e partilhar a vida. Temos a sexta opção, viver com um colega de quarto ou companheiro. Esta não é uma opção apenas para jovens estudantes. Pode ser uma solução maravilhosa e mutuamente benéfica para idosos. É uma forma fantástica de partilhar as despesas, ter companhia constante e até mesmo ter uma ajuda prática no dia a dia. Sem a necessidade de um arranjo familiar ou institucional, pense em ter alguém com quem partilhar as refeições, conversar sobre o dia, assistir à televisão ou simplesmente estar presente. A solidão é uma dor silenciosa para muitos idosos, e um companheiro de quarto pode preencher esse vazio de uma forma simples e natural. As despesas de aluguel, utilidades e até mesmo as compras de supermercado podem ser divididas, o que pode fazer uma grande diferença no orçamento, permitindo-lhe ter mais dinheiro para desfrutar de outras coisas. Além disso, ter uma segunda pessoa em casa aumenta a segurança, pois há sempre alguém por perto em caso de emergência. Esta opção pode ser particularmente atraente para amigos de longa data que se veem na mesma situação, ou para pessoas que procuram uma nova amizade. Há até programas em algumas cidades que ajudam a ligar idosos que procuram um companheiro de quarto, com base em interesses, personalidades e necessidades. É crucial, claro, que haja uma boa compatibilidade. É importante conversar abertamente sobre expectativas, hábitos, horários e responsabilidades antes de se mudarem juntos. Definir algumas regras básicas sobre como irão partilhar os espaços, as tarefas e as despesas pode evitar mal-entendidos e garantir uma convivência harmoniosa. Conheci duas amigas, Emília e Rosa, ambas viúvas na casa dos 70 que decidiram alugar uma casa juntas. Elas eram vizinhas há anos e sempre se deram bem. Emília adorava cozinhar e Rosa era uma ótima jardineira. Em pouco tempo, elas criaram uma rotina de partilha das tarefas, com Emília a cozinhar para as duas e Rosa a cuidar do jardim. Elas tinham as suas próprias vidas, os seus próprios amigos e atividades, mas tinham sempre a certeza de que, ao fim do dia, teriam uma boa conversa e uma companhia amigável em casa. Elas descobriram que partilhar a casa não só aliviou o seu orçamento, mas também duplicou a sua alegria e o seu sentido de segurança. É uma opção que celebra a amizade.
a partilha e a capacidade de encontrar soluções criativas para viver uma vida plena e feliz. Como pode ver, há uma panóplia de opções maravilhosas para considerar depois dos 70, e a melhor escolha para si será sempre a que mais ressoa com os seus desejos, as suas necessidades e o seu estilo de vida. Não há uma solução única, mas sim um leque de possibilidades, cada uma com o potencial de trazer mais alegria e segurança aos seus dias. Percorremos desde a confortante opção de ficar na sua própria casa, mas com o apoio certo. A garantia de que a sua independência está protegida pela ajuda de profissionais e pela tecnologia que o mantém seguro e conectado. Exploramos a riqueza e o calor da vida multigeracional, um pilar da nossa cultura portuguesa, onde o riso dos netos e o amor familiar preenchem os dias, oferecendo apoio mútuo e a partilha de histórias e sabedorias entre as gerações. Vimos como as comunidades de coabitação para idosos podem ser uma aventura fantástica, criando uma família escolhida de amigos que partilham a vida, as despesas e um profundo sentido de pertença, combatendo a solidão de uma forma inovadora e cheia de companheirismo. Também abordamos as residências para idosos com serviços de apoio, desmistificando a imagem antiga e revelando-as como comunidades vibrantes e modernas, onde a segurança e os cuidados se aliam a uma vida social ativa, cheia de novas amizades e atividades estimulantes. E não nos esquecemos dos apartamentos ou condomínios para idosos ativos, verdadeiros paraísos para quem busca uma vida independente, livre das preocupações da casa, com todas as comodidades e uma infinidade de oportunidades para se manter engajado e divertido. Finalmente, vimos como viver com um colega de quarto ou companheiro pode ser uma solução simples, mas poderosa, para partilhar despesas e, mais importante, para partilhar a vida e afastar a solidão. Lembre-se sempre, a sua felicidade e bem-estar são a prioridade máxima. Não existe uma resposta certa ou errada, apenas a que é certa para si. Permita-se sonhar, explorar e conversar abertamente com a sua família e amigos sobre o que realmente deseja para os seus próximos anos. O importante é sentir-se seguro, amado e conectado. Independentemente do arranjo que escolher, pequenas mudanças ou decisões ponderadas podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Qual destas opções ressoa mais com você? Ou talvez você já tenha encontrado uma solução maravilhosa que gostaria de partilhar. Adoraria ouvir a sua história e os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que alguém precisa. Se este vídeo trouxe alguma clareza ou inspiração, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para mais dicas e conversas sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua vida após os 70 pode ser a sua década mais rica e gratificante, com a escolha certa. O seu lar pode ser um refúgio de alegria, aventura e amor. Viva a sua melhor vida em cada idade